como é que os ácidos nucleicos, né, surgem, como é que eles são fabricados, né? Se vocês observarem agora no próximo slide, nós temos aqui a molécula, né, original, a molécula onde tudo vai acontecer. E aí nós vamos ter a participação de algumas enzimas, como a DNA helicase, polimerase, ligase e transferase. Cada uma dessas enzimas, elas têm um papel muito importante, né? Por exemplo, a topoisomerase, ela vai dar início a todo o processo de desencadeamento. Então, a helicase, no caso, que vai a partir dela, ela vai quebrar essas pontes de hidrogênio que estão unindo aqui, no caso, as bases nitrogenadas. E a DNA polimerase, após, né, as fitas se separarem, ela vai adicionando individualmente os nucleotídeos para formar uma futura cadeia. E aí, a partir daí, nós vamos ter a participação, por exemplo, da DNA ligase, que a DNA ligase vai formar o quê? A junção das duas novas fitas, né, que são sendo fabricadas a partir da fita molde, que é da fita de DNA anterior. Então, se vocês observarem, no sentido aqui da direita para a esquerda, tá certo? Nós temos a fita original, elas se separam com a participação da DNA helicase, e aí elas vão possibilitando a adição de novos polímeros, que são novos nucleotídeos. E aí essas fitas, elas vão formando outra fita paralela, que nós chamamos de fita recém-formada, e aí vai agrupando a partir da DNA ligase. Então elas vão formando novas fitas. Então aqui nós temos uma nova fita, aqui nós temos uma nova fita. E essas duas novas fitas serão duas fitas recém-formadas de DNA. Lembrando que uma das fitas que formam o DNA é uma fita da fita anterior, fita mãe, chamamos assim. E a outra fita, que é recém-formada, vai contribuir para formar os novos DNAs, ou os DNAs chamados filhos, tá? Ok? Bom, então essa duplicação nós normalmente chamamos de semiconservativa. O que quer dizer semiconservativa? Ela conserva metade da fita anterior e produz uma nova fita, né, a partir das participações das enzimas, adicionando os nucleotídeos e formando uma nova fita. Então, se vocês observarem aqui na imagem, eu tenho, por exemplo, aqui uma fita antiga, aqui eu tenho uma fita antiga. E essas fitas aqui que estão pareadas a elas são fitas novas. Então, sempre na fita do DNA, nós temos uma parte mais velha e uma parte mais nova, tá certo? Então, por isso que é chamado de semiconservativo. O DNA não é renovado por inteiro e nem ele é uma fita antiga por inteiro. Tranquilo? Bom, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, né? Esse tipo de molécula já é um pouquinho menos conhecida do que o próprio DNA, mas ela também é formada por vários nucleotídeos, sendo que ela precisa de um DNA para ser formado. Em uma particularidade, tá voltando aqui para mim, quando a gente é assim, professor, mas o RNA, ele sempre vai ser formado a partir do DNA? Logicamente que sim. Agora, existem alguns seres vivos, no caso, por exemplo, os vírus, né? Existem os vírus chamados vírus de RNA. Eles não têm DNA, eles têm RNA. Então, no caso, os vírus, eles são os únicos seres vivos que na natureza, ou eles têm DNA, ou eles têm RNA. E aqueles que têm RNA, como é que eles são fabricados? Como o RNA é a molécula base dele, então, antes de reproduzir, eles produzem um tipo de fita de DNA para servir de molde, ou seja, é um modelo, é a forma do seu material genético, as suas instruções genéticas, e a partir desse DNA ele vai fabricando novos RNAs que vão constituindo os novos vírus, né? Lembrando que os vírus, eles necessitam invadir uma célula de um outro ser para aproveitar o metabolismo, nutrientes, entre outros componentes, para auxiliar na sua reprodução. Então, isso é uma particularidade dos vírus, mas os demais seres vivos, no caso, desde as bactérias, fungos, protozoários, algas e assim por diante, todos eles têm DNA e têm RNA. E o RNA, ele é fabricado diretamente do DNA, ok? Uma característica, voltando aqui para o slide, uma característica importante aqui no caso do RNA é o açúcar, a presença da ribose, né? Como a gente já falou. E da uracila como base nitrogenada em vez da timina, ou seja, a timina, que existia apenas no DNA,
ela é substituída pela uracila. E, claro, não possui dupla hélice, ou seja, ela é uma única fita, uma única cadeia polinucleotídica. Bom, e como é que ocorre a sua participação? Qual a importância do RNA para a célula, no caso, para os processos celulares, né? Essa fita, ela é importante para carregar as informações que são produzidas no DNA ou, no caso, as informações de transcrição da fita do DNA, né? Que são, na verdade, todas as instruções genéticas que vão dar as características para os seres vivos, né? Então, claro, precisa do mesmo jeito que o DNA, precisa do pareamento de novos nucleotídeos e a partir desse pareamento, e aí o RNA vai ser fabricado e vai ser solto dentro do citoplasma. E a partir daí, essa molécula vai servir como molde ou como instruções para a produção de substâncias dentro da célula. Bom, então como é que a gente poderia visualizar isso, por exemplo, numa imagem, né? Nós temos aqui uma imagem onde eu mostro aqui uma fita de DNA, estou marcando aqui para vocês, a fita original. Então, em vez de ter, assim como a gente tinha na replicação do DNA, a DNA polimerase, né, que é uma substância enzimática, nós vamos ter aqui a RNA polimerase. Então, se vocês prestarem bem atenção, nós temos uma sigla diferente, RNA polimerase. Ela é especificamente para fabricar o futuro e novo RNA. Então, essa fita vai parear, né, a partir de uma das fitas de DNA, ou seja, a outra não é utilizada, então basta utilizar apenas uma e a partir dela uma nova fita, tá, vai ser produzida e ser fabricada. Então, quando esse RNA estiver pronto, aí ele está adepto, né, a fazer as suas ações intercelulares, como a gente ainda vai falar daqui a pouco. E como é que seria a participação desse RNA? Nesse próximo slide, nós estamos vendo exatamente o quê? Uma cópia quase do slide anterior, que é mais ou menos, né? Eu vou passar aqui uma linha tracejando para a gente entender. Isso aqui foi o que a gente viu no slide anterior. A partir da fita do DNA, uma nova fita do RNA é fabricada, né? A partir de uma das fitas. E esse RNA, no caso, vamos chamar de mensageiro, né? No caso, esse Mzinho quer dizer mensageiro. Ele vai ser utilizado, por exemplo, para fabricar proteínas dentro da célula. Como ele vai fazer isso? Ele precisa de mais outros de RNAs em termos de participação. Se você olhar aqui na continuidade do slide, nós temos o RNA-T, que na verdade nós chamamos de transportador. E por que ele é chamado de transportador? Porque ele vai transportar exatamente o que nós chamamos de aminoácido. Então o RNA transportador, ele transporta o aminoácido. E professor, o que é aminoácido, pelo amor de Deus? Se você assistir também aulas anteriores, nós temos falando sobre as proteínas. Então, os aminoácidos são unidades formadoras da proteína. E, além disso, nós precisamos também de uma organela muito importante dentro da célula, chamada de ribossomo, que ela também é constituída de um tipo de RNA, no caso, o RNA ribossômico. E esses três RNAs, ou seja, o RNA mensageiro, né, que é essa fita que foi destinada para produzir a partir do DNA, o RNA transportador e o RNA ribossômico são as três moléculas que vão trabalhar junto e essas, por sua vez, vão fabricar o que nós chamamos de proteína. E para que serve uma proteína? Para compor estruturas, formar enzimas, hormônios e várias funções celulares. Então, assim, a base da constituição celular é proteína e nós precisamos delas e elas são fabricadas a partir de uma organela chamada ribossomo. Então, quando acontece, né, aqui nesse slide, já que ele está dividido, quando acontece esse primeiro momento que a fita do DNA forma ou transcreve a fita do RNA mensageiro, nós chamamos de transcrição, tá? Transcrição. E o outro lado, onde o ribossomo está fazendo a leitura desse RNA mensageiro, ou seja, só essa organela que consegue fazer isso, é uma tradução. Então é muito importante isso aqui, pessoal, porque esse tópico aqui, eles conjugam exatamente em questões, por exemplo, de biologia molecular, bem como, por exemplo, a parte de biotecnologia, tá certo? Então, ficar aqui para mim, tá? Então, assim, essa parte de fabricação dessas moléculas, eu sei que é uma parte mais complicada, mas é importante que vocês entendam.
Para a célula trabalhar e funcionar, fabricar a substância, ela precisa de uma ordem ou um comando do DNA. Para existir esse comando, o DNA ele não vai sair, ele não vai se desmanchar, ele não vai sair fazendo as funções dele, não. Ele vai só comandar, ele vai transferir as informações, no caso dos genes, para a molécula do RNA. Essa transferência nós chamamos de transcrição. Pronto, o RNA está pronto. Para que ele vai servir? Ele precisa agora ser traduzido, ele precisa ser entendido. E nós temos uma organela dentro das células. No caso, essa organela é a única organela que tem todos os tipos de célula, seja células procarióticas, eucarióticas, enfim, é o ribossomo. E o ribossomo, ele é a única estrutura capaz de traduzir, ou seja, compreender essa informação e transformar em informações moleculares, no caso, a fabricação da proteína, tá ok? Vamos lá para o próximo slide. Então, aqui esse próximo slide, ele veio resumir aqui basicamente as 3 diferenças entre as moléculas de DNA e RNA. A primeira delas, as bases, né, púricas, né, em termos de adenina e guanina, são idênticas, essas informações. Então, essa aqui não é bem uma diferença, está mostrando, na verdade, uma igualdade, ou seja, existe uma semelhança, mas existe uma diferença entre as bases pirimídicas, que no caso, no DNA é a timina e no RNA é a uracila. Então, essas bases aqui, pessoal, ó, são diferentes, né? Uma outra coisa é o açúcar. A pentose no DNA tem um oxigênio a menos do que o açúcar no RNA, que no caso é a ribose. E a terceira, seria uma terceira, no caso, no DNA, vou esquematizar aqui para vocês, é uma fita dupla, né, que ela interage de forma aquela escadinha, como vocês já conhecem, né, desde a época da novela Clone que vocês assistiam, né, povo inteligente, já assistia até novela. E o RNA, que é uma molécula mais simples, né, ela é uma fita simples, né, uma fita polinucleotídica simples. Então, isso constitui as diferenças das nossas moléculas de DNA e RNA, ok?